Meus queridos irmãos e irmãs na fé, hoje venho até vós com um coração pesado, um peso que não é fácil de descrever, e que só aqueles que carregam a responsabilidade de ser pastores do povo de Deus podem entender. As palavras que trago não são palavras comuns, não são palavras de consolo fácil nem de explicação simples, não são palavras que encontramos facilmente em qualquer livro ou tratado teológico. Elas nascem de uma revelação que ultrapassa o entendimento humano, uma verdade que me foi revelada de uma maneira tão forte que meus olhos se encheram de lágrimas durante 3 dias e 3 noites. Foi com este coração quebrantado e com um espírito em busca de respostas que venho compartilhar com vocês aquilo que o Senhor revelou à minha alma. Uma visão tão profunda, tão apocalíptica, que abalou todo o meu ser e, sem dúvida, transformou a maneira como eu vejo a Igreja de Cristo e o papel que ela desempenha neste mundo. Antes de continuarmos, convido a todos vocês a se unirem a mim em oração, para que o Espírito Santo nos guie na compreensão do que estamos prestes a refletir. Vamos pedir a Ele sabedoria e discernimento, pois o que compartilharei não é fácil de ouvir, mas é algo que, se abraçado com fé, pode nos conduzir a uma mudança radical em nosso caminhar espiritual. Oremos. Vem, Espírito Santo, abre os nossos corações para a verdade que queres revelar. Dá-nos a coragem para enfrentar o que pode abalar nossa fé. Dá-nos força para permanecer firmes, mesmo quando o chão sobre os nossos pés começa a tremer. Enche-nos com o teu discernimento, para que possamos perceber aquilo que nos é oculto. Que em tudo possamos ser fiéis ao Senhor e à sua vontade. Amém. Essa oração, amados filhos de Deus, é a que eu clamo todos os dias, pois a verdade que o Senhor me revelou é um peso que eu não consigo carregar sozinho. E é por isso que, ao compartilhar com vocês, faço-o não com um espírito de julgamento, mas com um espírito de amor e misericórdia, desejando que todos nós, como corpo de Cristo, possamos ser purificados pela verdade que Deus nos dá, mesmo que essa verdade nos corte profundamente como uma espada. A revelação divina. Durante o meu retiro espiritual em Castel Gandolfo, um lugar calmo e silencioso, onde o Espírito Santo pode falar claramente ao nosso coração, eu me encontrei diante do Santíssimo Sacramento. O silêncio na capela era profundo, e eu me sentia imerso em um estado de oração intensa, mas ao mesmo tempo, meu coração estava inquieto. Clamava ao Senhor por sabedoria, por discernimento sobre o estado da Igreja e do cristianismo no mundo de hoje. Eu pedia, com um coração rasgado, que Deus me mostrasse a verdade. Foi quando, em meio a esse clamor profundo, o céu se abriu diante de mim, e uma presença indescritível, a presença do próprio Espírito Santo, encheu aquele lugar. Tudo ao meu redor desapareceu, e eu fui transportado para uma visão que, como disse, era apocalíptica na sua clareza. Uma visão que não era apenas uma imagem ou metáfora, mas uma revelação divina que atravessou o meu ser, e me deixou completamente consciente da gravidade do que estava sendo revelado. O deserto espiritual. Na visão, vi-me caminhando por um vasto deserto espiritual, não físico, mas uma terra seca e árida que se estendia até onde os meus olhos podiam ver. Era um deserto cheio de pessoas, milhões de pessoas, marchando em uma direção, todas acreditando que estavam a caminho do céu. Vi pastores pregando fervorosamente, vi líderes de louvor com as mãos erguidas, vi crianças nas escolas dominicais e idosos rezando nas praças, todos aparentemente cheios de fé, de zelo e de fervor religioso. Mas quando olhei mais de perto, com os olhos do Espírito, percebi uma realidade aterradora. Todos eles estavam mortos por dentro. Seus corações estavam frios como pedra, suas almas adormecidas, distantes da presença viva de Deus. Eles viviam uma religião de aparência, cumprindo rituais e cerimônias, mas sem um real encontro com o Espírito Santo. Tudo o que faziam era vazio, sem vida. Vi multidões de pessoas fervorosas, mas com olhos vazios e corações desprovidos de verdadeira fé. Em suas mentes, acreditavam que estavam a caminho da salvação, mas, na realidade, estavam marchando em direção à separação eterna de Deus. A voz de Deus, o alerta. E foi neste momento, amados filhos de Deus,
que ouvi a voz do Senhor ecoar dentro de mim, forte e clara, como um trovão que quebra o silêncio dos céus. Ele me disse: estes são os que estão dentro das igrejas que não são minhas. Eles seguem líderes, mas não me seguem. Falam de mim, mas não me conhecem. Cantam sobre o céu, mas marcham em direção ao inferno. Essas palavras me cortaram o coração, e percebi, com clareza, que a realidade de muitas igrejas ao redor do mundo é uma realidade de engano. Eles estão cheios de rituais, cheios de atividades, mas estão vazios de Deus. Vi igrejas grandes, com milhares de pessoas, mas com corações vazios. Vi templos ricamente decorados, mas com uma fé pobre. Vi multidões aplaudindo sermões, mas poucos se entregando verdadeiramente ao Espírito de Deus. E tudo isso me fez perceber que a grande maioria das igrejas está perdendo a verdadeira essência da fé cristã, que é um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor. Meus amados filhos de Deus, o Senhor me revelou, com grande clareza, a visão de uma realidade que, embora dolorosa, é absolutamente necessária para a nossa salvação. Durante esse momento de revelação, fui transportado para um outro cenário, que contrastava profundamente com o deserto espiritual que eu havia testemunhado anteriormente. Lá, encontrei um jardim, um lugar de beleza indescritível, onde a verdade florescia em todos os corações, e onde a presença de Deus se fazia palpável. Mas antes de chegarmos a esse jardim, é importante que reflitamos sobre o que Deus me revelou sobre a Igreja da Verdade. A Igreja da Verdade. Na visão, fui levado para uma pequena paróquia, quase insignificante aos olhos do mundo. Não havia luxo, não havia grandiosidade. As paredes eram simples. O altar, uma mesa coberta com um pano branco e gasto, e as cadeiras de plástico substituíam os bancos de madeira ornamentados. O que mais me impressionou, meus irmãos e irmãs, não foram os elementos externos, mas o que estava presente em cada coração ali. A verdadeira presença de Deus era palpável. Quando entrei naquele lugar, uma paz profunda tomou conta de mim. E isso foi apenas o começo. Ali, vi um sacerdote ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento, em uma oração profunda e sincera. Ele não seguia fórmulas ensaiadas, não falava palavras vazias. Sua oração era crua, verdadeira, e fluía do mais profundo do seu ser. Ele dizia: Senhor Jesus, que eu diminua para que tu cresças, que eu fale apenas as tuas palavras, não as minhas. Usa-me como teu vaso, mas não permitas que o meu orgulho contamine a tua verdade. A proclamação viva da palavra. Durante a missa, algo muito diferente estava acontecendo. As escrituras não eram recitadas mecanicamente, como um rito repetido sem alma, mas proclamadas com fervor e vida. As palavras da Bíblia pareciam saltar do ambão e tocar profundamente o coração de cada pessoa presente. Quando o sacerdote pregou, ele não o fez com palavras doces ou discursos de autoajuda. Ele pregou com a verdade nua do Evangelho. Ele falou sobre o pecado, não como um erro insignificante, mas como uma rebelião contra Deus. Ele falou sobre o inferno, não como uma metáfora, mas como uma realidade eterna. Vi o povo reagir a essa pregação. Homens adultos chorando em arrependimento sincero, jovens se ajoelhando com humildade e pureza, e corações quebrados se abrindo para confessar pecados escondidos há muito tempo. O ambiente estava saturado com a verdade de Deus, e a atmosfera era de conversão verdadeira. Cada pessoa estava tendo um encontro real com o Senhor, algo que não se podia simular. Não era apenas mais uma missa, era uma verdadeira celebração de fé, um encontro com o próprio Cristo vivo. A relevância da verdade e a confrontação com o pecado. Foi nesse momento que o Senhor falou ao meu coração: esta é a primeira igreja que ainda me pertence, a Igreja da Verdade. Eles não distorcem a minha palavra para agradar as multidões, não diluem o Evangelho para evitar ofensas. Eles preferem pregar para cadeiras vazias do que encher templos com mentiras. Eles não têm medo de confrontar o pecado, de apontar para a cruz e dizer que só através dela é que a salvação é possível. O Senhor me questionou, amados filhos de Deus, sobre as igrejas que hoje estão repletas de atividades e rituais, mas que já não pregam a verdade em sua pureza.
Ele me fez refletir: quando foi a última vez que uma pregação realmente te incomodou, te desafiou a mudar, a abandonar o pecado e a viver de maneira mais santa? Quando foi a última vez que a palavra de Deus te confrontou com a sua realidade nua, sem distorções? Eu percebi, e o Senhor me revelou com grande tristeza, que muitas igrejas ao redor do mundo já não pregam mais a verdade com ousadia. Elas preferem agradar aos ouvidos das massas, apresentar um evangelho diluído e aceitável a todos, mas que não tem poder de transformar vidas. E é aí que começa o grande engano. Igrejas que deveriam ser templos de verdade, tornaram-se templos de ilusão, onde as pessoas não são confrontadas com seus pecados, não são desafiadas a viver em santidade. A pergunta crucial: o Senhor me fez uma pergunta que deve ecoar em nossos corações. Quando foi a última vez que a tua igreja te desafiou de verdade? Que a palavra de Deus foi proclamada de tal forma que a tua vida foi impactada de maneira irreversível? Esta é a verdadeira medição de uma igreja que ainda pertence a Cristo. Não se trata de quantas pessoas estão presentes, de quantas atividades se fazem, mas sim da fidelidade à palavra de Deus e à sua verdade inalterada. Muitos de nós, ao frequentarmos nossas paróquias, buscamos um lugar confortável, onde nossas crenças são confirmadas e nossa vida não é confrontada. Porém, é na confrontação com a verdade, mesmo que dolorosa, que somos purificados. A verdadeira igreja é aquela que não tem medo de falar a verdade, mesmo quando isso significa perder popularidade, perder apoio, ou até ser rejeitada. A igreja da verdade em toda parte. Ao olhar para o mundo, vemos igrejas em todos os lugares, mas poucas são aquelas que ainda permanecem fiéis à verdade do Evangelho. Deus me mostrou que, onde a verdade é pregada sem compromisso, ali está a sua verdadeira igreja. Não importa o tamanho da igreja, não importa a grandiosidade do templo, o que importa é se a verdade de Cristo é proclamada sem distorções, se o pecado é confrontado, e se a cruz de Cristo é a única mensagem de salvação. Hoje, amados filhos de Deus, eu vos convido a refletir. A igreja que frequentamos prega a verdade em sua totalidade, ou ela dilui o Evangelho para agradar aos homens? Cada um de nós deve fazer essa pergunta com sinceridade em seu coração. Pois a verdade, como o Senhor nos ensinou, não pode ser negociada. E a verdadeira igreja de Cristo é aquela que permanece fiel à sua palavra, independentemente das circunstâncias. Este é o primeiro passo para compreender a visão que o Senhor me revelou. A visão da igreja da verdade. E é essa verdade, amados filhos de Deus, que deve ser nossa luz e guia, não importando as tempestades ou as dificuldades que possamos enfrentar. No próximo capítulo, exploraremos a igreja do serviço, a segunda expressão da verdadeira igreja, aquela que serve com humildade e amor. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos conceda a graça de sermos fiéis à sua palavra, de buscarmos sempre a verdade em Cristo, e de nunca permitirmos que a mentira ou a distorção da fé nos afaste de sua presença. Amém. Meus amados filhos de Deus, após a revelação da Igreja da Verdade, o Senhor me conduziu a uma segunda visão, que revelou a Igreja do Serviço. Como já vimos, a igreja verdadeira não é apenas aquela que proclama a verdade sem medo, mas também aquela que vive o serviço com humildade, amor e sacrifício, imitando o próprio Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir. Na visão, eu fui transportado para as ruas de um bairro pobre, um lugar que, aos olhos do mundo, poderia parecer insignificante, mas que, aos olhos de Deus, era um campo fértil de serviço cristão verdadeiro. Ali, vi uma freira católica, com o hábito gasto, as mãos sujas de tanto servir e os pés feridos por tanto caminhar. Ela não estava ali para ser reconhecida, para aparecer ou buscar glórias terrenas. Ela estava ali porque sabia que seu chamado era servir, e servir sem esperar nada em troca. O serviço silencioso e desinteressado. Eu a vi indo de porta em porta, levando cestas de alimentos e palavras de consolo para os mais necessitados. O rosto da irmã, embora marcado pela fadiga, brilhava com uma luz interior,
que não vinha da riqueza material, mas da presença do próprio Cristo. Ela não buscava reconhecimento, não estava preocupada com aplausos ou com a aprovação dos homens. Quando alguém tentou fotografá-la, ela sorriu serenamente e respondeu: "Não há necessidade, meu filho. Jesus já viu, e a aprovação dele é tudo o que importa." Essa visão, amados filhos, é um reflexo da verdadeira igreja do serviço. Não se trata de igrejas grandes, de templos iluminados, ou de eventos grandiosos. A verdadeira igreja de Cristo é aquela que serve em silêncio, no anonimato, sem esperar retorno ou reconhecimento. O serviço não é uma forma de ostentação, mas um reflexo do coração transformado pela graça de Deus, que ama e serve sem se importar com a recompensa humana. A igreja do serviço é a igreja que ama os esquecidos. O Senhor me mostrou, ainda, que a igreja do serviço não se limita ao que vemos em nossos próprios bairros, mas ela está espalhada por todo o mundo, em lugares que muitas vezes não vemos ou sequer pensamos. Vi caridades católicas cuidando de órfãos na África, missões protestantes levando água potável a aldeias remotas, monges ortodoxos alimentando refugiados sem questionar sua fé. O que unia todos esses serviços era o amor puro de Cristo, manifestado em atos silenciosos de compaixão e misericórdia. É essa a verdadeira igreja de Cristo, meus irmãos e irmãs, uma igreja que serve sem interesse, que ajuda sem buscar recompensa, que dá sem esperar nada em troca. Uma igreja que vai além das paredes do templo, que sai às ruas e vai até os mais necessitados, levando não apenas palavras de consolo, mas a presença viva de Cristo em cada gesto de amor. Reflexão: o que temos feito pelo próximo? O Senhor me fez refletir, amados filhos, sobre nossas próprias comunidades e nossas próprias vidas. Quantas vezes estamos mais preocupados com os prédios, com a aparência de nossas igrejas, com os eventos que organizamos, do que com os necessitados ao nosso redor? Quantos de nós realmente gastamos tempo e recursos para ajudar os pobres, os marginalizados, os esquecidos da sociedade? Quando olhei para aquele bairro pobre na minha visão, o Senhor me perguntou: quanto do teu orçamento vai para os pobres, e quanto vai para os edifícios? Quando foi a última vez que um morador de rua se sentiu bem-vindo na tua igreja? As tuas obras precisam de publicidade, ou acontecem no segredo do amor verdadeiro? Essas perguntas, amados filhos, são um chamado à reflexão profunda. A verdadeira igreja de Cristo é aquela que ama os pobres, que serve os pequenos, que cuida dos necessitados. E quando digo pobres, não me refiro apenas àqueles que carecem de recursos materiais, mas também aos pobres em espírito, aqueles que estão espiritualmente famintos e sedentos da verdade de Deus. O amor que serve, a exemplo de Cristo. O Senhor me recordou, ainda, o exemplo perfeito de serviço que Ele mesmo nos deixou. Ele, sendo Deus, não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Ele lavou os pés dos seus discípulos, mostrou-nos que o maior entre nós deve ser aquele que serve aos outros. Ele nos mostrou, na cruz, o que é o serviço sacrificial, dando sua vida por nós. Na visão vi que a verdadeira igreja do serviço é aquela que segue os passos de Cristo, servindo com um coração puro, sem esperar retorno, sem buscar aplausos, mas apenas buscando agradar ao Senhor. Vi missionários que foram para terras distantes, sem saber se voltariam, para levar o Evangelho aos mais necessitados. Vi comunidades cristãs que abriram suas portas para refugiados, cuidando deles sem perguntar por sua fé ou sua origem. Vi as mãos de Cristo estendidas através das mãos dos seus servos, tocando os corações de muitos, sem pedir nada em troca, apenas oferecendo o amor de Deus. A igreja do serviço e a realidade do mundo. Amados filhos de Deus, a igreja de Cristo não está em templos grandiosos, nem em locais de prestígio social. A verdadeira igreja está no serviço humilde e silencioso aos outros, especialmente aos que mais precisam. Ela está nas ruas, nos hospitais, nas prisões, nos orfanatos e nos lugares esquecidos. A verdadeira igreja é aquela que,
como Cristo, ama e serve sem olhar para trás, sem se importar com o que o mundo pensa. Eu vi, em minha visão, que muitos cristãos ainda estão presos à ideia de uma igreja que se exibe para o mundo, que busca poder, prestígio e reconhecimento. Mas o Senhor me mostrou que a verdadeira igreja não precisa dessas coisas. Ela não precisa de fama ou de poder terreno. Ela precisa apenas do amor de Cristo e da disposição de servir ao próximo, sem esperar nada em troca. Reflexão final: somos uma igreja que serve? Meus amados filhos, agora é o momento de examinarmos a nós mesmos e nossas comunidades. Estamos realmente vivendo a igreja do serviço? Estamos dispostos a servir os outros sem buscar reconhecimento? Estamos dispostos a amar os esquecidos e a ajudar os necessitados, sem esperar que isso nos traga algum tipo de recompensa ou aprovação humana? Se não, devemos buscar a verdadeira essência da Igreja de Cristo e nos arrepender, para que possamos viver como Ele viveu, servindo com humildade e amor. No próximo capítulo, exploraremos a Igreja da Oração, a terceira expressão da verdadeira igreja, aquela que, no silêncio da oração, sustenta o mundo. Que o Senhor nos conceda a graça de viver a verdadeira igreja, uma igreja que serve com amor, sem esperar retorno, uma igreja que imita o Cristo servil e sacrificial. Que em tudo o que fizermos, possamos refletir o seu amor e a sua misericórdia para com todos os nossos irmãos e irmãs. Amém. Meus amados filhos de Deus, após a revelação da Igreja da Verdade e da Igreja do Serviço, o Senhor me levou a uma terceira visão, a qual revelou a Igreja da Oração, a mais profunda de todas as expressões da verdadeira Igreja de Cristo. Esta igreja não se destaca pelos seus edifícios, nem pelas suas grandes multidões, mas pela sua vida de oração incessante, silenciosa, mas profundamente poderosa. É a igreja que, no segredo da sua oração, sustenta o mundo inteiro, que intercede por todos os seus filhos, clamando por misericórdia e graça. Na visão, fui levado a um lugar silencioso, uma pequena capela quase vazia. Não havia música, não havia luzes brilhantes, nem grandes celebrações. O ambiente era profundamente quieto, quase tangível em sua serenidade. Ali, diante do altar, vi uma mulher idosa, de cabelos brancos, ajoelhada no chão frio da capela. Suas mãos tremiam, e seus lábios murmuravam palavras que só o céu podia ouvir. Ela não buscava ser vista, não buscava reconhecimento, mas a sua oração subia como incenso ao trono de Deus. A oração que sustenta o mundo. Essa mulher, meus irmãos e irmãs, era um reflexo da verdadeira igreja da oração. Não se tratava de grandes gestos ou palavras eloquentes. Sua oração era simples, mas profunda, um clamor sincero pelo mundo, pela salvação das almas, pela misericórdia de Deus sobre a humanidade. Vi que sua oração não estava em palavras grandiosas, mas no peso da sua intercessão, na força de seu coração que chorava diante do Senhor, pedindo por perdão e transformação para todos. O Senhor me revelou, naquela visão, que esta era a verdadeira igreja da oração, os joelhos dobrados que impedem o colapso espiritual da humanidade. Quando todos dormem, essa igreja vela. Quando o mundo se cala, ela clama. São os intercessores, aqueles que choram diante de Deus pelos pecados da terra, pelos sofrimentos dos outros, pelos desafios que enfrentamos como humanidade. Eles não são vistos pelos olhos do mundo, mas seus clamores tocam o coração de Deus. A força da intercessão. O Senhor me fez entender que, enquanto o mundo se afasta da oração, focando-se nas suas próprias forças, nas suas tecnologias e em soluções humanas, a verdadeira igreja é aquela que permanece firme na oração. A verdadeira igreja sabe que a batalha espiritual não é vencida por estratégias humanas, mas pelo poder da intercessão. Vi que a oração não é apenas um momento de pedir, mas um momento de buscar a face de Deus, um momento de transformação interior. Na visão, eu vi essa igreja da oração como um exército silencioso, cujos membros são desconhecidos para o mundo, mas que, em seus joelhos dobrados, sustentam a igreja visível, sustentam a humanidade inteira.
Eles não dependem de programas, de tecnologia ou de carisma humano. Eles dependem apenas de Deus. Cada um desses intercessores, como aquela mulher na capela, está profundamente comprometido com a obra de Deus em silêncio, nas suas casas, nos seus quartos e em qualquer lugar onde possam, sem querer se exibir, interceder pela humanidade. O peso da oração. E então, o Senhor me mostrou algo ainda mais maravilhoso e ao mesmo tempo aterrador. A oração é uma responsabilidade imensa. Não se trata apenas de pedir por si mesmo ou pelos próprios entes queridos, mas de interceder pelas almas perdidas, pelas vítimas de injustiças, pelos pobres e oprimidos, pelos pecadores que não conhecem a misericórdia de Deus. Vi que esta igreja da oração não está preocupada com a própria glória ou com a sua própria salvação, mas com o clamor pela salvação do mundo. Eu vi muitos cristãos orando, mas o Senhor me perguntou: quantas orações verdadeiramente tocam o coração de Deus? Quantas orações são feitas sem interesse próprio, sem buscar algum tipo de ganho ou reconhecimento? A verdadeira oração, amados filhos, não é aquela que é feita para mostrar aos outros ou para garantir bênçãos pessoais. A verdadeira oração é aquela que, como o clamor de Cristo na cruz, busca a salvação e a transformação do outro, mesmo que isso signifique um grande sacrifício pessoal. A oração que clama pela misericórdia de Deus. Na visão vi também que a igreja da oração está profundamente ligada à misericórdia de Deus. Cada oração que sobe ao céu é um clamor por misericórdia, não apenas para nós mesmos, mas para os outros. O Senhor me fez compreender que, através da oração, não apenas buscamos conforto ou solução para nossos próprios problemas, mas buscamos a cura para a terra, a restauração das famílias, a salvação dos perdidos e a paz para o mundo. Vi que a verdadeira intercessão é aquela que se coloca no lugar do outro, que sofre pelo outro. O Senhor me fez ver que, através da oração, muitos estão sendo libertos do pecado, muitos estão sendo restaurados à fé, muitos estão sendo curados nas suas almas. A oração tem o poder de quebrar as correntes espirituais que prendem as pessoas, de abrir os olhos dos cegos espirituais e de trazer a luz de Cristo onde há escuridão. O silêncio da oração. O Senhor também me revelou que a igreja da oração não é uma igreja que busca fazer barulho. Ela não busca fama, nem grandes eventos. Ela é uma igreja silenciosa, que trabalha nos bastidores, intercedendo por todos. Vi que os mais poderosos intercessores não são aqueles que estão nas grandes igrejas ou que aparecem em público, mas aqueles que oram no silêncio de seus corações, que não buscam aplausos, mas apenas a glória de Deus. Eu vi os santos e anjos em volta do trono de Deus, intercedendo continuamente pela humanidade. Vi que a oração é um ato de colaboração com Deus. Não é apenas pedir, mas é entrar na sua vontade e trabalhar com Ele para realizar a sua obra no mundo. Cada oração sincera, feita com um coração quebrantado, é um passo na direção de um mundo transformado. Reflexão: onde está a nossa oração? Meus queridos irmãos e irmãs, a igreja da oração é, sem dúvida, a mais silenciosa, mas também a mais poderosa. O Senhor me fez refletir: onde está a tua oração? Quantas vezes permitimos que a oração se torne uma formalidade, uma obrigação religiosa, em vez de um relacionamento vivo e transformador com o Senhor? Quantos de nós dedicamos tempo para orar não apenas por nós mesmos, mas pela salvação do mundo? A oração é o fundamento da verdadeira Igreja de Cristo. Sem oração, a Igreja se torna uma instituição vazia, uma organização humana sem poder. Mas quando oramos com sinceridade, com fervor e com um coração humilde, então encontramos a verdadeira força de Deus. É através da oração que nos unimos ao coração de Cristo e participamos na sua obra redentora. Que o Senhor nos conceda, amados filhos, a graça de sermos parte da verdadeira igreja da oração. Que possamos aprender a orar não apenas por nós mesmos, mas também pela humanidade, intercedendo pelos que sofrem, pelos que estão perdidos e pelos que ainda não conhecem o amor de Cristo. Que o nosso coração se torne um lugar de oração incessante, que clama pela misericórdia de Deus sobre a terra. Amém.
Meus amados filhos de Deus, após a revelação da Igreja da Verdade, da Igreja do Serviço e da Igreja da Oração, o Senhor me mostrou, em uma visão arrebatadora, a conclusão de sua mensagem, que nos chama a uma profunda reflexão sobre nossa própria jornada espiritual. Ao término das 3 visões que revelei a vocês, o Senhor me conduziu a um momento de grande impacto, uma visão que abalou meu espírito como uma espada, e que me deixou com uma pergunta gravada em meu coração. Vi, na visão, o Cristo, o Cordeiro de Deus, o esposo da Igreja, descendo em glória. Não era um Cristo que vinha em uma forma suave e pacífica, mas em uma majestade terrível, com poder e autoridade, pronto para encontrar a sua noiva, a Igreja verdadeira, que havia se preparado para ele, para o grande dia da sua vinda, o retorno do noivo. Eu vi o Cristo, glorificado e resplandecente, descendo das alturas celestiais, e todo o universo parecia reagir à sua presença. O céu se abriu, e os anjos começaram a cantar, proclamando a sua vinda. Vi os santos e os justos, aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, se reunindo para encontrar-se com Ele. Eles estavam vestidos de branco, puros, sem mancha, como a verdadeira noiva, que havia se preparado para o grande banquete. E enquanto ele descia, a terra tremia, e uma profunda reverência tomava conta de tudo e de todos. Mas o que me marcou profundamente, amados filhos de Deus, foi o contraste que vi entre aqueles que estavam prontos para encontrar o Senhor e aqueles que ficaram para trás. Vi que, enquanto a noiva estava pronta, em glória, os outros estavam em um estado de desolação, como se estivessem em um deserto árido e sem vida. O contraste entre o jardim de Deus e o vasto deserto espiritual nunca foi tão claro. Enquanto o Senhor estava levando os seus para a sua glória, muitos ficaram na escuridão, cegos para a sua vinda. A grande separação. O Senhor me fez ver então uma separação que ocorreu no momento da sua vinda. A Igreja verdadeira, composta por aqueles que vivem em verdade, serviço e oração, foi levada para o reino de glória, mas muitos, que estavam em igrejas grandes e cheias, onde a palavra de Deus havia sido distorcida e a oração negligenciada, ficaram para trás. Vi-os, amados filhos, como uma multidão perdida no deserto, sem direção, sem salvação, porque suas almas estavam vazias, desprovidas da presença de Deus. E o Senhor me fez ouvir a sua voz, clara e poderosa, dizendo: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Essas palavras me cortaram o coração como um trovão. Eu vi o Cristo, diante de todos, perguntando com tristeza se ainda havia fé verdadeira na terra. Ele não perguntou sobre a grandeza dos templos, nem sobre os números de membros nas igrejas. A pergunta foi: será que eu encontrarei corações sinceros e fiéis? Será que aqueles que estão me esperando realmente me conhecem? A pergunta fundamental: estamos preparados? Queridos filhos, a pergunta de Cristo, que ecoou nos céus e na terra, é uma pergunta que deve penetrar profundamente em nossos corações. Será que estamos prontos? Estamos de fato vivendo de acordo com a verdade de Cristo? Estamos realmente vivendo a fé que Ele nos ensinou? Ou estamos apenas seguindo rituais vazios, sem verdadeira transformação interior? A nossa igreja, seja ela grande ou pequena, será realmente reconhecida por Cristo como sua noiva? Ou será que ela está apenas cheia de aparência, mas vazia de espírito? Eu vi, no meu espírito, a angústia de muitos que, ao serem confrontados com essa verdade, perceberam que não estavam prontos. Eles estavam ocupados com os assuntos do mundo, com os seus próprios interesses, sem perceber que o Senhor estava prestes a voltar, e que o tempo para a preparação estava se esgotando. Vi aqueles que por toda a vida estiveram em templos cheios, ouvindo pregações e participando de atividades religiosas, mas que nunca se entregaram de coração a Cristo. Eles estavam em um deserto espiritual, acreditando estar em uma caminhada de fé, quando na verdade estavam marchando para a separação eterna. O jardim ou o deserto, o caminho da preparação. Amados filhos de Deus, o Senhor me mostrou, com clareza devastadora, que a verdadeira igreja não é aquela que se destaca pela grandeza exterior, mas aquela que se prepara de maneira silenciosa e humilde.
buscando a transformação interior. A verdadeira igreja é o jardim de Deus, onde a verdade é pregada sem distorção, onde o serviço aos outros é feito com amor genuíno, e onde a oração é o alicerce da vida cristã. O jardim é o lugar da santidade, da comunhão íntima com Deus, do amor sacrificial e da intercessão fervorosa. Por outro lado, o deserto é o lugar onde a fé foi substituída por rituais vazios, onde o serviço é apenas uma performance, e onde a oração é negligenciada. O deserto pode parecer vivo, pode ter grandes igrejas, grandes eventos e grandes programas, mas, aos olhos de Deus, é um lugar árido, sem vida, sem água viva, sem a presença real do Senhor. A chamada à verdadeira preparação. E foi nesse momento que o Senhor me fez perceber que a verdadeira preparação para a sua vinda não é uma preparação externa, mas uma transformação interior. A verdadeira igreja é aquela que busca viver em santidade, não por causa das suas obras, mas porque foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Não importa o tamanho da igreja, nem o número de pessoas que a frequentam. O que importa é se ela é fiel à palavra de Deus, se ela vive o serviço genuíno aos outros, e se ela mantém a oração como o centro de sua vida. Na visão, vi que a noiva de Cristo, aqueles que realmente pertencem a Ele, eram poucos. E a tristeza invadiu meu coração ao ver que muitos que pensavam estar prontos, estavam na verdade cegos, e não reconheciam a sua vinda iminente. O Senhor, com sua misericórdia infinita, me fez entender que a salvação é urgente. O tempo para a preparação está acabando, e agora é o momento de cada um de nós refletir profundamente sobre nossa fé. A última pergunta: em que igreja estamos? A visão terminou com uma pergunta grave e penetrante que ecoou em minha alma, e que agora faço a todos vocês: em que igreja estamos? Não se trata de uma questão de pertencimento denominacional, mas de uma questão de fidelidade a Cristo. Estamos em um jardim, vivendo em santidade, verdade, serviço e oração, ou estamos no deserto, vivendo de aparência, de rituais vazios e de práticas religiosas sem transformação interior? Amados filhos de Deus, a vinda de Cristo é certa. O Senhor voltará, mas Ele virá para buscar a sua noiva, a igreja verdadeira, que se preparou para Ele em fidelidade e santidade. Que possamos estar prontos, não apenas exteriormente, mas no mais profundo de nossos corações. Que o Senhor nos dê a graça de viver como a verdadeira noiva de Cristo, sem máscaras, sem ilusões, mas em pura fidelidade a Ele. Que o Senhor nos guie em nossa preparação para a sua vinda, para que possamos ser encontrados no jardim da sua presença, não no deserto da ilusão. Que ao olharmos para a nossa igreja e para a nossa vida, possamos fazer a pergunta crucial: estamos prontos? Amém. Meus amados filhos de Deus, após a revelação da verdadeira igreja, o Senhor me conduziu a uma última visão que abalou profundamente o meu espírito, e que agora compartilho com todos vocês. Esta visão fala de um momento final, um momento que com certeza todos nós devemos estar preparados para enfrentar: o último julgamento. Neste julgamento, o Senhor separará os justos dos ímpios, os fiéis dos infiéis, os que realmente pertencem a Ele daqueles que, embora tenham falado de Deus, não o conheceram verdadeiramente. Na visão, vi todos os seres humanos diante do trono de Deus. O céu e a terra estavam em silêncio absoluto. Não havia mais ruído do mundo, não havia mais distrações ou preocupações terrenas. Só havia o trono de Deus, radiante em sua glória, e todos, sem exceção, estavam diante dele, prontos para prestar contas de suas vidas. Vi que, nesse momento, não havia mais espaço para desculpas, para justificativas ou para auto-engano. Cada um foi confrontado com a verdade de sua própria alma, diante do olhar penetrante do Senhor. O julgamento de nossas ações e intenções. O Senhor me fez compreender que, no último julgamento, não será apenas o que fizemos em nossa vida que será julgado, mas também as intenções do nosso coração. Ele nos conhece em nossa totalidade, não apenas pelo que demonstramos para os outros, mas pelo que está escondido dentro de nós.
Vi, amados filhos, que muitos que se apresentaram diante de Deus acreditavam estar em boas condições, pois haviam praticado boas obras, mas suas intenções estavam distorcidas. Eles fizeram o bem para ser reconhecidos, para obter elogios, e não porque amavam verdadeiramente o Senhor ou ao próximo. O Senhor, com seu olhar de justiça, separou aqueles que verdadeiramente o amavam daqueles que apenas o usavam como uma fachada para seus próprios interesses. Ele não se deixou enganar pelas aparências, nem pelas grandes obras de caridade que os homens faziam publicamente. O que Deus olhou foi o coração, a pureza das intenções, a verdadeira fé que movia as ações. A separação dos justos e dos ímpios. Na visão, vi que a separação foi clara e definitiva. Vi aqueles que em vida haviam vivido em verdade, serviço e oração, sendo chamados para sua glória eterna. Eles eram recebidos com alegria e cantos de vitória, pois eram a verdadeira noiva de Cristo. Suas vestes estavam limpas e brilhantes, pois haviam se preparado com sinceridade para encontrar o Senhor. Eles foram chamados para viver com Ele para sempre, em sua presença gloriosa, na Jerusalém celestial, onde não há dor, nem choro, nem sofrimento, mas apenas paz e alegria eternas. Porém, ao mesmo tempo vi aqueles que, embora estivessem cheios de religião, de rituais e de aparências, foram afastados, pois o Senhor lhes disse: Nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas palavras, pronunciadas com dor e justiça, cortaram os corações daqueles que pensavam que suas boas obras e seu comportamento religioso eram suficientes para salvar suas almas. Vi-os serem afastados para o lugar de separação eterna, onde não há mais esperança de reconciliação, onde a misericórdia de Deus não pode mais alcançá-los. A eternidade da separação. E neste momento, amados filhos, fui tomado por uma tristeza indescritível. Vi o sofrimento eterno daqueles que por toda a vida escolheram andar pelo caminho largo, aquele que parecia fácil, mas que os conduziu à separação eterna de Deus. Eles estavam no lugar de trevas, onde o choro e o ranger de dentes nunca cessam. Não havia mais retorno, não havia mais graça, não havia mais oportunidade de arrependimento. A separação de Deus era total, e isso era o maior sofrimento de todos. Eu vi que essa separação não era apenas física, mas espiritual. Era a dor de estar eternamente longe da presença de Deus, de não mais poder contemplar a sua luz ou sentir a sua paz. O lugar de separação eterna é o lugar de sofrimento profundo, onde a alma, sem Deus, fica eternamente em desespero. Essa é a realidade do inferno, o lugar preparado para o diabo e seus anjos, mas onde muitos humanos, por escolha própria, acabam indo. A realidade do inferno e a misericórdia de Deus. O Senhor me fez ver, de maneira profunda e dolorosa, que muitos, embora tenham tido a oportunidade de escolher o caminho da salvação, escolheram viver para si mesmos, sem considerar a misericórdia de Deus. Eles não se arrependeram de seus pecados, não buscaram a reconciliação com Deus, e viveram uma vida de indiferença espiritual. Vi que, para esses, a misericórdia de Deus não será mais acessível, pois, embora Ele deseje que todos se salvem, Ele respeita o livre-arbítrio que nos deu. Na visão, vi as portas do inferno abertas, mas as portas do céu eram estreitas e difíceis de alcançar. O Senhor me mostrou que, embora todos tenham a chance de entrar pelo caminho estreito, é preciso seguir a Cristo, viver em verdade, servir aos outros e orar com um coração sincero. Só assim podemos entrar nas portas da glória eterna. O último chamado ao arrependimento. Mas, amados filhos, mesmo diante dessa visão aterradora do julgamento final, o Senhor me revelou algo ainda mais maravilhoso. Ele me mostrou que, enquanto há vida, sempre há esperança. O Senhor não deseja a morte do ímpio, mas que todos venham ao arrependimento. O Senhor está chamando, até o último momento, aqueles que estão perdidos, aqueles que caminham para o deserto espiritual, a se arrependerem e voltarem para Ele. Não importa quão longe tenhamos ido, não importa quantos erros tenhamos cometido, Ele sempre estende a sua mão misericordiosa.
Hoje, ainda há tempo para que cada um de nós examine seu coração e sua vida. Cada um de nós pode decidir, neste momento, caminhar para o jardim de Deus e não para o deserto da ilusão. O Senhor nos dá a oportunidade de mudar, de transformar nossas vidas e de nos preparar para a sua vinda. Reflexão final: estamos preparados para o juízo? Queridos filhos, a visão do último julgamento foi um lembrete poderoso de que a nossa vida tem um propósito eterno. Não somos chamados apenas para viver uma vida religiosa de aparência, mas para viver uma vida genuína em Cristo, que reflete a sua verdade, o seu serviço e a sua oração. Estamos preparados para o juízo de Deus? Estamos vivendo de forma que Ele nos reconheça como seus filhos e como sua verdadeira igreja? O tempo está se esgotando, e, quando Cristo voltar, Ele buscará a sua noiva, aqueles que o amam em espírito e em verdade. Não sejamos enganados pela aparência das coisas. Que possamos, hoje, tomar a decisão de viver em santidade, de buscar a verdade e de ser um povo de oração e serviço. Que, quando o Senhor voltar, Ele nos encontre prontos para encontrá-lo na glória eterna. Que o Senhor nos conceda a graça de viver como a verdadeira igreja, com corações purificados pela verdade, pelo serviço e pela oração. Que ao final da nossa jornada, possamos ser recebidos com alegria no reino celestial, e que o nosso nome seja encontrado no livro da vida. Que a misericórdia de Deus nos alcance a todos, e que com Ele possamos viver para sempre. Amém. Meus amados filhos de Deus, após as revelações que o Senhor me concedeu sobre a verdadeira igreja, o último julgamento e a separação eterna, a visão continuou a se aprofundar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, me mostrou que, embora o fim seja certo, há ainda um espaço para a preparação final. Não importa onde estejamos em nossa jornada espiritual, a oportunidade de estar com o Senhor em sua glória está disponível para todos, mas ela exige fidelidade, arrependimento genuíno e um compromisso profundo com a verdade e com o amor de Cristo. Na visão, eu vi o caminho estreito, aquele caminho que poucos escolhem, mas que é o único que leva à vida eterna. Era um caminho cheio de desafios, de provações e de momentos difíceis, mas também era o caminho da verdadeira paz. Vi aqueles que escolheram o caminho largo e fácil, mas vi também, com grande alegria, aqueles que escolheram o caminho estreito, aqueles que, apesar das dificuldades, permaneceram firmes em sua fé. O Senhor me mostrou que a preparação final não é algo que podemos deixar para o último momento. Não é algo que podemos simplesmente buscar na hora da dificuldade ou da dor. A preparação final exige uma vida inteira de fidelidade a Deus, uma vida de constante conversão e uma entrega diária ao seu amor. A fidelidade à verdade e ao caminho de Cristo. O Senhor me fez refletir profundamente sobre a fidelidade à verdade. Ele me mostrou que muitos têm seguido o caminho da conveniência, do egoísmo e da autossuficiência, buscando viver de acordo com o que o mundo valoriza. Mas a verdadeira fidelidade está em seguir Cristo, não por interesse pessoal, mas por um amor genuíno por Ele e por Sua palavra. Aqueles que realmente pertencem a Cristo, não vivem de aparências, nem de ritualismos vazios. Eles vivem na verdade, sem distorções, sem meias-verdades. Na visão, vi que a verdadeira igreja da fidelidade é aquela que, em todos os momentos, mantém a verdade de Cristo acima de tudo, mesmo quando o mundo ao redor nos pressiona a comprometer nossa fé. Vi aqueles que estavam dispostos a sofrer pelo Evangelho, dispostos a sacrificar sua reputação, sua segurança e seus próprios interesses em nome da verdade que Cristo pregou. Esses eram os que permaneceriam firmes até o fim, sem ceder às tentações deste mundo. O chamado ao arrependimento. O Senhor me fez entender que a preparação final não é apenas uma questão de fazer boas obras, ou de cumprir rituais, mas de viver em constante arrependimento e transformação. Em muitos momentos da visão, o Senhor me mostrou que a porta do arrependimento nunca se fecha enquanto há vida. Embora a separação eterna seja real, a misericórdia de Deus é infinita, e está sempre disponível para aqueles que verdadeiramente se arrependem de seus pecados. Ele me levou a ver que,
muitas vezes, a verdadeira conversão não vem de grandes gestos, mas de uma mudança no coração, de uma disposição diária para se submeter à vontade de Deus. O arrependimento verdadeiro não é simplesmente sentir remorso pelos nossos erros, mas é uma transformação radical que nos leva a viver de maneira diferente, a viver como Cristo viveu em santidade, em serviço, em oração e, sobretudo, em amor. A igreja preparada para Cristo. Vi, então, a verdadeira igreja preparada para o Senhor, uma igreja que não vive apenas de palavras, mas que age de acordo com o Evangelho. Esta igreja é composta não por aqueles que têm aparência de piedade, mas por aqueles que, com humildade e fé, vivem o Evangelho em todos os aspectos de suas vidas. Eles não buscam reconhecimento humano, não procuram se exibir para o mundo. Eles sabem que a sua recompensa está nos céus, e que, ao servir ao próximo com amor e verdade, estão servindo ao próprio Cristo. Na visão, a igreja preparada para Cristo era uma igreja sem manchas, sem hipocrisia, sem compromissos com o mundo. Ela estava vestida com as vestes da santidade, como uma noiva que se prepara para o encontro com o seu esposo. Vi que essa igreja estava vigilante, sempre em oração, sempre atenta aos sinais dos tempos, sempre pronta para a vinda do Senhor. Ela não se deixou enganar pelas ilusões deste mundo, mas manteve seu foco em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O convite à consagração total. O Senhor me convidou então a refletir sobre o nível de consagração que realmente vivemos. Será que estamos nos entregando totalmente a Ele? Ou será que estamos tentando viver com um pé no mundo e outro em Deus? Vi, com grande clareza, que o Senhor não nos chama a uma fidelidade parcial, mas a uma entrega total e radical à sua vontade. Ele nos chamou para sermos santos, como Ele é santo, para amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Na visão, o Senhor me fez ver que aqueles que são verdadeiramente consagrados a Ele, são aqueles que se entregam sem reservas, sem medos e sem hesitações. Eles colocam Cristo no centro de suas vidas, e todas as suas ações, palavras e pensamentos são guiados por Ele. A verdadeira consagração é aquela que envolve toda a nossa vida, não apenas momentos de oração ou de adoração, mas todo o nosso ser. É um compromisso diário de viver para Cristo e para os outros, de amar a Deus acima de tudo, e de servir ao próximo como Ele nos ensinou. A preparação para a eternidade. O Senhor me fez compreender que a preparação final é uma preparação para a eternidade. Esta vida é apenas o começo de uma jornada eterna, e nossas escolhas aqui terão repercussões por toda a eternidade. Ele me mostrou que, ao nos prepararmos para o seu retorno, estamos, na verdade, nos preparando para viver com Ele para sempre, na sua presença gloriosa. Vi que a verdadeira vida cristã não é uma vida de espera passiva, mas de preparação ativa, de constante transformação e entrega ao Senhor. A verdadeira preparação é a vida que vivemos a cada dia, em fidelidade a Cristo, em obediência à Sua palavra, e em amor e serviço ao próximo. O Senhor me mostrou que a eternidade está em jogo, e cada escolha que fazemos aqui na terra reflete nossa preparação para o que está por vir. Reflexão final: estamos preparados para viver com Cristo? Amados filhos de Deus, a visão que o Senhor me revelou nos convoca a uma reflexão profunda sobre nossa vida cristã. Estamos vivendo de acordo com a verdade de Cristo? Estamos servindo ao próximo com um coração sincero? Estamos orando com fervor, como a igreja da oração? Estamos preparados, com fé e fidelidade, para o seu retorno? O Senhor, em sua misericórdia, ainda nos dá tempo para nos prepararmos, para corrigirmos os erros e para buscarmos uma vida mais profunda e verdadeira com Ele. Ele nos chama a uma preparação contínua, a um arrependimento diário e a uma fidelidade inabalável. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos encontrados preparados no momento de sua vinda. Que Ele nos fortaleça para viver como a verdadeira igreja, uma igreja fiel, humilde, orante e servidora. E que quando Ele voltar, possamos estar vestidos com as vestes da santidade, prontos para encontrá-lo em sua glória. Amém.
Meus amados filhos de Deus, após as visões reveladas até aqui, o Senhor me conduziu a uma última revelação, que traz luz e esperança para todos os seus filhos. Embora tenhamos refletido sobre a separação eterna, sobre o juízo final e as exigências de preparação, o Senhor me fez ver também a grandiosa esperança que nos aguarda. Ele me revelou que, por mais difícil que seja a jornada neste mundo, para aqueles que permanecem fiéis, a glória eterna e a unidade com Cristo são certas. O sofrimento de agora, por mais intenso que seja, não se compara com a glória que será revelada a todos que perseveram até o fim. Vi, com grande clareza, que a verdadeira recompensa para aqueles que vivem segundo a vontade de Deus não está neste mundo, mas no reino celestial. Na visão, o Senhor me mostrou os corpos transformados dos justos, brilhando como o sol em sua presença. Esses corpos, livres de dor, de sofrimento e de corrupção, estavam resplandecendo com a luz de Cristo, pois, como Ele, os justos se levantaram para viver eternamente em sua glória. A glória celestial, a promessa eterna. Na visão, eu vi o reino celestial sendo revelado em toda a sua magnitude e beleza. Era um lugar de paz, alegria e pureza, onde não havia mais lágrimas, nem dor, nem tristeza. Tudo estava iluminado pela presença gloriosa de Deus, e a paz divina permeava cada ser, cada coração. Vi uma cidade que descia dos céus, com portões de pérolas e ruas de ouro, uma cidade sem igual, onde Deus habita com seu povo em plena comunhão. O Senhor me mostrou que essa cidade não é feita com mãos humanas, mas é um lugar espiritual, preparado por Deus para aqueles que são fiéis a Ele até o fim. Essa cidade celeste é a nossa verdadeira pátria, e é para lá que somos chamados. Vi que as promessas que o Senhor fez aos seus filhos são eternas. Para aqueles que viveram em sua verdade, o reino de Deus será sua morada eterna, onde estarão na presença de Cristo para sempre. A nova criação e a plenitude da paz. Vi também, amados filhos, que no reino celestial não há mais sofrimento, não há mais guerra, nem divisão. Vi a nova criação, onde a terra e os céus foram renovados pela presença de Deus. Vi a plenitude da paz, onde o amor de Deus enche todo o espaço, e onde todos os corações estão em perfeita harmonia com a sua vontade. Não há mais maldade, não há mais dor. A própria morte foi vencida, e como o Senhor ressuscitou, nós também seremos ressuscitados para viver eternamente em sua glória. O Senhor me revelou que esta glória eterna não é algo distante ou inalcançável, mas é a verdadeira promessa para todos aqueles que, apesar das lutas e das tribulações, permanecem firmes na fé. Para os que, no meio das dificuldades da vida, nunca perderam a esperança, nunca abandonaram o caminho da verdade e da justiça, a recompensa será a visão beatífica de Deus, contemplar a sua face gloriosa e viver em sua presença para sempre. A perseverança na fé. Mas, amados filhos de Deus, o Senhor me mostrou também que essa esperança eterna não é concedida a todos, mas apenas àqueles que perseveram na fé até o fim. A caminhada cristã é longa e, muitas vezes, árdua. O caminho é estreito, cheio de provações, mas, como nos ensinou o Senhor, aquele que perseverar até o fim será salvo. Vi que, durante nossa jornada na terra, somos chamados a ser fiéis em todas as circunstâncias. A fidelidade a Cristo não é um caminho fácil, mas é o único caminho que nos leva à verdadeira vida. Na visão, vi muitos cristãos que começaram bem, mas, ao longo da caminhada, desistiram. Alguns se desviaram, outros se perderam nas distrações do mundo, buscando prazeres momentâneos e esquecendo a glória eterna que os aguardava. Vi, no entanto, aqueles que, apesar das dificuldades, mantiveram os olhos fixos em Cristo e permaneceram firmes na fé, lutando contra as tentações e contra o desânimo. Vi que esses cristãos, os fiéis, são aqueles que alcançarão a glória prometida, o combate espiritual e a vitória em Cristo. O Senhor me revelou que o cristão fiel é como um soldado que combate espiritualmente, não com armas físicas, mas com a armadura de Deus. Vi, na visão, que a luta não é contra carne e sangue,
mas contra as forças espirituais do mal que buscam desviar os filhos de Deus de sua vontade. Vi a armadura espiritual que nos é dada em Cristo, a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Cada um de nós é chamado a vestir essa armadura, e com ela, a lutar até o fim, sabendo que a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Ele me mostrou que, embora a batalha pareça difícil, a vitória já foi garantida. Cristo venceu o mundo, venceu o pecado e a morte, e nós, ao permanecermos nele, também venceremos. Vi que a nossa fé é a chave para a vitória, e que, mesmo nos momentos de sofrimento, devemos manter nossa confiança em Cristo, sabendo que Ele nunca nos abandona e que sua promessa de vitória é fiel. A promessa de vida eterna, um chamado à perseverança. E o Senhor me disse, amados filhos, que a promessa de vida eterna é para todos que permanecem firmes até o fim. Não importa o que enfrentamos aqui, não importa o quanto o mundo nos desafie, pois nossa esperança está em Cristo, o vencedor. Ele nos chama a ser fortes, a ser corajosos e a confiar que Ele estará conosco em todos os momentos da nossa jornada. O Senhor me fez entender que, se perseverarmos, um dia veremos seu rosto e nossa alegria será completa. Na visão, vi muitos cristãos sendo acolhidos por Cristo na sua glória, e a alegria era indescritível. Eles estavam livres do sofrimento, da dor e da morte, vivendo para sempre na presença de Deus. Vi que todos aqueles que viveram em fidelidade a Cristo, em verdade, em serviço e em oração, estavam agora recebendo a recompensa de sua perseverança, a vida eterna com o Senhor, em plena paz e alegria. Reflexão final, a esperança da vida eterna. Meus amados filhos de Deus, o Senhor nos chama hoje, mais do que nunca, a perseverar na fé. O caminho pode ser estreito, a luta pode ser intensa, mas a glória eterna que nos aguarda é incomparável. Que, ao olhar para o futuro, possamos ter os olhos fixos na esperança de Cristo, sabendo que Ele preparou para nós um lugar maravilhoso, onde viveremos para sempre em Sua presença. Que nossa vida seja marcada por uma fé firme, por um serviço genuíno e por uma oração constante, sempre olhando para a recompensa eterna. Que o Senhor nos conceda, amados filhos, a graça de permanecer firmes na fé e de viver em constante preparação para a sua vinda. Que, ao final da nossa jornada, possamos estar prontos para entrar no reino celestial, onde Ele nos aguarda com os braços abertos. Amém. Meus amados filhos de Deus, após todas as visões que o Senhor me revelou até agora, Ele me conduziu a uma última meditação profunda sobre o que significa ser parte da verdadeira Igreja de Cristo e como devemos viver enquanto aguardamos Sua vinda gloriosa. O Senhor me mostrou que, mais do que nunca, a Sua Igreja precisa ser uma Igreja unida e santa, refletindo o Seu amor e Sua verdade no mundo. A unidade e a santidade são as marcas de um povo que verdadeiramente pertence a Cristo. Na visão, vi que a unidade da Igreja não é apenas uma unidade superficial, baseada em estruturas ou normas humanas, mas uma unidade espiritual, que se baseia na união de todos os fiéis com Cristo, o cabeça da Igreja. Vi que a verdadeira Igreja é aquela em que todos os membros estão intimamente ligados uns aos outros, não por laços humanos, mas por um laço espiritual forte, que é o amor de Deus derramado em nossos corações. A unidade da Igreja em Cristo. O Senhor me fez entender que a unidade verdadeira não é a ausência de diferenças, mas a harmonia em meio às diferenças. Vi que a verdadeira Igreja é composta por uma diversidade de pessoas, de culturas e de origens, mas todas essas diferenças são superadas pelo amor de Cristo, que é o que nos une. A unidade não significa que todos devemos ser iguais ou pensar da mesma forma sobre tudo, mas que todos devem estar unidos no propósito de viver para Cristo, em obediência à Sua palavra e em fidelidade à Sua missão. Vi que, na Igreja verdadeira, o Espírito Santo trabalha para unir os corações dos fiéis, para que possamos ser um só corpo, com Cristo como a nossa cabeça. Vi que a divisão não vem de Deus, mas é obra do inimigo, que tenta semear discórdia e separação entre os filhos de Deus.
O Senhor me mostrou que devemos lutar contra a divisão dentro de nossas comunidades, em nossas famílias e até mesmo em nossas próprias vidas, buscando sempre a paz e a unidade que vem do Espírito Santo, a santidade, a vocação de todos os cristãos. Na visão, o Senhor também me revelou que a verdadeira igreja é uma igreja santa, separada do pecado e dedicada ao Senhor. A santidade não é uma opção para alguns, mas uma vocação para todos os cristãos. O Senhor me fez entender que, ao chamarmos a Cristo para nossas vidas, somos chamados também a viver uma vida de santidade, a seguir seu exemplo de pureza, de amor e de serviço. Vi que a santidade não é algo que alcançamos de maneira instantânea, mas algo que buscamos continuamente, dia após dia, em nossa caminhada com Cristo. Vi que, muitas vezes, a santidade é vista como algo inalcançável, ou reservado apenas para aqueles que vivem de forma muito intensa em sua fé. No entanto, o Senhor me fez perceber que todos os cristãos são chamados a viver em santidade, em todas as suas ações, pensamentos e atitudes. A santidade, amados filhos, não se trata apenas de evitar o pecado, mas de viver de maneira que reflita o caráter de Cristo em nossas vidas. Cada ato de bondade, cada palavra de perdão, cada gesto de amor é uma expressão da santidade que Deus deseja em nós. Vi que, ao buscarmos ser santos, estamos nos tornando mais semelhantes a Cristo, e é através dessa transformação que a verdadeira igreja é edificada. A igreja santa no mundo de hoje. O Senhor me mostrou que, embora o mundo ao nosso redor esteja cheio de escuridão e engano, a igreja é chamada a ser luz no mundo, um farol que brilha na escuridão, mostrando ao mundo o caminho para a salvação. Vi que a verdadeira santidade da igreja não é aquela que se separa do mundo em um isolamento, mas aquela que é luz e sal, que influencia e transforma a sociedade a partir do interior. Vi que a santidade não significa afastamento das dificuldades ou das tentações deste mundo, mas a capacidade de viver em meio a elas sem ser contaminado por elas. O Senhor me fez entender que, como cristãos, somos chamados a ser transformadores da sociedade, a levar o amor de Deus aos outros, a viver de acordo com os princípios do reino de Deus, e a impactar o mundo com o testemunho de nossa fé e de nossa santidade. A igreja como sinal de esperança. Na visão, vi que a verdadeira igreja é também um sinal de esperança para o mundo. Ela é o reflexo da promessa eterna de Deus, a promessa de que, um dia, Ele restaurará todas as coisas e nos levará para a plenitude da vida em seu reino. A igreja, mesmo em meio ao sofrimento e às dificuldades, é um sinal de que a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado é definitiva e certa. Vi que a igreja é chamada a ser um lugar de consolo para os aflitos, de luz para os que vivem nas trevas, e de salvação para os que estão perdidos. O Senhor me fez ver que, enquanto vivemos em um mundo de incertezas, a igreja é o lugar onde a esperança deve ser constante. A verdadeira igreja não vive na desesperança, mas é um sinal contínuo de que, apesar das tribulações, Deus é fiel à sua promessa, e em Cristo, temos a vitória garantida. Vi que a missão da igreja é levar essa esperança aos corações de todos, não apenas com palavras, mas com ações concretas de amor e misericórdia. Reflexão final: a vocação à unidade e à santidade. Meus amados filhos, o Senhor me chama, hoje mais do que nunca, a viver a vocação da unidade e da santidade. A verdadeira igreja é aquela que reflete o amor de Deus em suas ações, que é unida pela fé em Cristo e que busca a santidade em todos os momentos da vida. O Senhor me revelou que, ao buscarmos ser santos, ao lutarmos contra a divisão e ao nos dedicarmos a viver em unidade, estamos cumprindo a missão de Cristo e nos preparando para a sua vinda gloriosa. Que possamos viver como verdadeiros membros do corpo de Cristo, unidos em amor e santidade, sendo luz no mundo e testemunhas vivas da esperança que temos em Cristo. Que ao caminharmos juntos como igreja, possamos ser um reflexo da santidade de Deus e um sinal de sua promessa eterna de vida e paz. Que o Senhor nos conceda a graça de viver em unidade e santidade, para que sejamos a verdadeira igreja, preparada para encontrar o Senhor em sua glória.
Que, em tudo o que fizermos, possamos refletir seu amor e sua verdade ao mundo ao nosso redor, e que nossa vida seja um testemunho vivo de sua misericórdia e de sua promessa eterna. Amém. Meus amados filhos de Deus, chegamos ao fim de nossa jornada de reflexões profundas e revelações divinas. O Senhor me conduziu por várias visões, todas com um único objetivo: chamar-nos à preparação, à fidelidade e à santidade, pois a sua vinda está próxima. Hoje, Ele nos chama a um compromisso final, um compromisso que não pode ser adiado, que não pode ser negligenciado, porque está em jogo a nossa salvação e a nossa união eterna com Ele. O Senhor nos dá a oportunidade de nos preparar para o grande encontro com Cristo, mas essa preparação exige uma entrega total, uma vida de fidelidade e uma caminhada constante de arrependimento e transformação. Na visão final que o Senhor me concedeu, vi Cristo voltando em toda a sua glória, com seus anjos, para buscar a sua noiva. A terra tremia diante de sua presença gloriosa, e todos os corações estavam diante dele, preparados ou não, para dar contas de sua vida. Vi aqueles que haviam permanecido fiéis e aqueles que, apesar de suas boas intenções, haviam se desviado do caminho da verdade. Vi também aqueles que, em silêncio e humildade, viveram a verdadeira vocação cristã, aqueles que, mesmo sem ser reconhecidos pelo mundo, foram chamados para o grande banquete celestial, o grande encontro com Cristo. Na visão, o Senhor me mostrou a grandeza do encontro com Cristo. Aqueles que estavam preparados, aqueles que viveram em verdade, em serviço e em oração, foram recebidos com alegria e amor. Eles estavam prontos, vestidos com as vestes da santidade, com corações puros, e ao serem chamados para o banquete celestial, estavam cheios de alegria e gratidão. O Senhor me fez entender que, ao final, o único critério para ser aceito naquele grande encontro será a nossa fidelidade a Ele. Não importa o que fizemos por nós mesmos, mas o que fizemos para Ele e para os outros, em seu nome e por seu amor. Vi, também, que o Senhor é justo e misericordioso. Ele não faz acepção de pessoas. Aqueles que viveram em fidelidade, mesmo nas dificuldades, são aqueles que serão recompensados com a vida eterna. A recompensa não está em nossas obras externas, mas na pureza do nosso coração, na sinceridade do nosso amor e na verdadeira transformação interior que Cristo operou em nós. A última oportunidade para arrependimento. O Senhor me fez ver que, embora o juízo final seja uma realidade, Ele ainda nos oferece uma última oportunidade de arrependimento enquanto estamos vivos. A misericórdia de Deus nunca se esgota. Mesmo aqueles que, por tanto tempo, viveram longe de sua vontade, ainda têm a chance de voltar para Ele, de se arrepender e de mudar suas vidas. O Senhor me mostrou que, enquanto há vida, há esperança. Mas essa oportunidade não será eterna. Vi que muitos, ao perceberem que o tempo havia se esgotado, choravam e lamentavam não ter se preparado enquanto havia tempo. Meus irmãos e irmãs, o Senhor nos chama hoje a não adiar nossa preparação. Ele nos chama a sermos fiéis a Ele em todo o tempo, não apenas em momentos de necessidade, mas em toda a nossa vida. O arrependimento é uma graça maravilhosa, mas também uma responsabilidade. O Senhor nos dá a chance de nos voltar para Ele, mas essa chance deve ser aproveitada agora, enquanto ainda temos tempo. O chamado à perseverança até o fim. Na visão, vi aqueles que perseveraram até o fim, que seguiram o Senhor, apesar das dificuldades. Eles não se desanimaram nas tribulações, não se renderam aos enganos do mundo, mas seguiram firmemente em sua fé. Vi que a perseverança é a chave para alcançar a recompensa eterna. O Senhor me mostrou que a caminhada cristã não é uma corrida de curta distância, mas uma maratona, onde precisamos manter nossos olhos fixos na meta, o encontro com Cristo. Vi que, ao final, a perseverança na fé será a marca dos vencedores, aqueles que não se afastaram, que não se renderam às tentações, que não se desiludiram com as adversidades, receberão a coroa da vida. O Senhor me fez ver que nada neste mundo vale mais do que a recompensa que Ele preparou para os seus filhos fiéis.
E por isso, Ele nos chama a perseverar, a viver com coragem, a lutar pela fé, mesmo quando o mundo ao nosso redor tenta nos desviar do caminho. A promessa da vida eterna. O Senhor me revelou, amados filhos, que, ao final de nossa jornada, todos os que permanecerem fiéis terão a vida eterna como sua recompensa. Vi que, após o grande julgamento, o Senhor receberá aqueles que foram fiéis e os levará para o seu reino, onde viverão com Ele para sempre. Vi que o sofrimento deste mundo será nada, diante da glória que será revelada. O Senhor me fez entender que a vida eterna não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade que se concretiza naqueles que permanecem fiéis a Ele, que vivem em sua verdade e que seguem seus passos. A chamada à fidelidade radical. Hoje, o Senhor nos chama a uma fidelidade radical. Ele não quer metade de nosso coração, Ele quer tudo de nós. Ele não quer uma obediência superficial, Ele quer uma entrega total, em amor e em verdade. Vi que para aqueles que respondem a esse chamado, a vida eterna é garantida. A verdadeira fidelidade não é aquela que busca recompensas ou aplausos humanos, mas a fidelidade que é dada a Cristo, pela sua glória e pelo seu reino. Reflexão final, preparando-nos para a vida eterna. Amados filhos, a mensagem que o Senhor me revelou é um chamado à ação. Não podemos mais adiar nossa preparação para o encontro com Cristo. O tempo é curto, e a vida é um dom precioso que nos foi dado para nos prepararmos para a eternidade. Que possamos viver cada dia com os olhos fixos no Senhor, preparados para a sua vinda, para que, quando Ele vier, possamos ser encontrados fiéis, vestidos com as vestes da santidade, e prontos para entrar no seu reino eterno. Que o Senhor nos conceda a graça de viver em total fidelidade a Ele, que nos dê a força para perseverar até o fim, e a coragem para viver em santidade, servindo aos outros com amor e verdade. Que ao final de nossa jornada, possamos ouvir as palavras do Senhor: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém.